Olá! Nosso bate-papo de hoje vai ser sobre as repercussões psicológicas das mulheres 40+. E para isso eu trouxe aqui a psicóloga Kathleen Tavares para ajudar a gente a entender todas essas repercussões. A Kathleen, a gente se conhece desde pequenininha, desde a nossa época de Caxias. Nossos pais são amigos desde a época de solteiro e hoje ela é essa psicóloga, mulherão, crossfiteira e tá aqui para ajudar a gente a entender tudo isso. Então, Kathleen, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Seja bem-vinda e vamos conversar sobre isso. Oi, Fernanda, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de ser convidada para estar aqui falando sobre esse assunto que interessa a todas as mulheres. Bom, a gente sabe que informação é poder, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui trocando essa ideia, falando sobre tanta informação de qualidade que interessa a mulheres de todas as idades, porque todas nós vamos chegar em algum momento nessa fase. Então, vamos lá, vamos começar a empoderar essas mulheres. Com certeza, a melhor coisa é a gente se preparar para esse momento, né? A gente sabe que menopausa, né, quando a mulher fica 12 meses sem menstruar, mas antes disso tem a oscilação e desse declínio hormonal, né, acaba que interfere nos neurotransmissores e aí a mulher acaba tendo irritabilidade, ansiedade, inclusive aumenta muito, né, a incidência de depressão. Você nota que essas mulheres começam a procurar mais por auxílio psicológico? Olha, Fernanda, eu percebo que, de modo geral, as mulheres mais jovens chegam ao consultório primeiro, né? Acho que isso tem uma explicação. A psicologia é uma ciência super nova no Brasil, ali por volta dos 60 anos, mais ou menos. Então, quanto mais velhas as mulheres hoje, né, menos elas entendem o potencial de mudança que a psicologia ela pode trazer para a vida dela, né? Então, eu percebo sim que elas estão chegando, elas estão vindo em maior número do que antes, né? Mas ainda o maior número de pacientes que eu tenho e que eu vejo, que eu converso com as minhas amigas de profissão, são as mais jovens. Certo. E quando essas pacientes 40+ chegam para você, quais são os principais sintomas? O que elas referem muito para você? Sem dúvidas nenhuma, o maior sintoma é a irritabilidade. Elas sentem muita raiva, elas não sabem lidar com o ódio. E, de modo geral, as mulheres elas não são ensinadas a lidar com a raiva. A raiva ela precisa ser exterminada. Mulher tem que ser graciosa, tem que ser carismática, tem que aceitar demais e sorrindo, né? Então, quando essas mulheres chegam, elas estão perdidas. Elas têm esse sentimento que elas não sabem o que fazer, que elas têm até vergonha de falar. Como que eu vou falar que eu tenho ódio do meu marido? Como que eu vou falar que eu tenho ódio do meu filho? Mas acontece. E aí a gente precisa acolher esse sentimento e ir entendendo tudo que está gerando, né? Porque, com certeza, essa raiva, ela não começa na menopausa, não começa ali a partir desse período do climatério. E a gente vai trabalhando tudo e todos os outros sentimentos que vêm junto. Hoje a gente está vivendo uma geração de mulheres climatéricas, né, que podem entender sobre o climatério, que procuram, pesquisam e podem tratar sobre o climatério, né? Mas antigamente, na época da minha avó, por exemplo, não existia isso. O que era climatério? Em 40 anos ainda menstrua, é frescura, é depressão, não existia isso. Mas hoje não, hoje as mulheres procuram, tratam, e isso é muito bom, né? Mas como que a gente vai lidar com esse sentimento de raiva? Como que você orienta essas mulheres a lidarem com esse sentimento de raiva? Bom, a primeira coisa, como eu falei antes, não é tentar exterminar. É tentar lidar de fato, é validar essa raiva, né? Qualquer sentimento precisa ser validado. A gente tem esse ímpeto de querer exterminar a raiva, a tristeza, então a gente não pode ficar triste, a gente não pode ficar com raiva. E aí a gente precisa primeiro cartografar essa raiva, de onde que tá vindo? O que tá te causando essa raiva? Porque não é o climatério, não é a menopausa, é o ambiente que essa mulher tá inserida, são todas as coisas que vêm à tona nesse período que ela não tá conseguindo lidar com ela mesma. E aí na psicologia a gente sempre costuma falar que nós somos seres biopsicossociais, né? No bio a gente pode trazer aí essa questão do climatério, da menopausa. Quando a gente fala sobre o psico, é essa questão da mulher mesmo, né? Quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui no mundo, qual é o meu papel nessa família, qual é o meu papel no mundo. E o social é o que o mundo tá me oferecendo, quais são as expectativas dos outros em cima do meu papel. Então a gente precisa olhar para todos esses campos e entender o que eu posso fazer com essa raiva. Tem alguma coisa que está ao meu alcance? Né? Será que depende de mim sair desse ambiente ou mudar um comportamento meu para que esse ambiente se modifique perante a mim? Então a gente precisa entender isso. A gente vai fazendo esse caminho para entender de onde está começando, de onde está vindo.
A solidão materna, a demanda materna, ela tem um espaço muito grande nisso, com toda certeza. E me diz uma coisa, quando essa mulher te procura, né, para um auxílio psicológico, você nota que ela vai numa demanda espontânea ou normalmente ela vai porque falaram que ela tá maluca, porque uma amiga foi e teve um bom resultado, porque o marido falou que não tá aguentando ela? Como que é essa procura dessa mulher? Engraçado você me fazer essa pergunta, Fernanda, porque, assim, quando elas chegam, eu percebo que elas estão ali como se fossem umas criminosas. Elas não se aceitam naquele papel. Sim. Primeiro porque, desde sempre, a psicologia é coisa pra maluco. Sim. Né? Então, eu chegar... Aceito muito grande. Com certeza. Então, eu chegar ao ponto de buscar uma psicóloga, como é que eu tomo esse partido? Então, quando elas chegam, pode até não ser verdade, mas elas já chegam se justificando. Eu tô aqui porque a minha filha falou que eu deveria, porque o meu marido falou que a fulana tá fazendo e adiantou. Mil desculpas. Então, chega com toda essa carga do porquê que ela tá ali. Ela já chega se justificando. E eu tenho que falar, pera, calma. Quem é você? Me conta mais, né, da sua vida. O que você tá fazendo aqui, de fato, né? Você veio porque falaram isso, mas o que você tá sentindo? Então, assim, eu percebo muito isso, que elas sempre trazem essa justificativa do porquê que elas estão ali. E muitas vezes, uma coisa curiosa também, elas não contam que elas começaram, elas não contam que elas foram atrás. Então, elas têm essa dificuldade de assumir para a família também, né? Poxa, eu tô indo cuidar de mim, eu tô indo buscar por essa ajuda, né? Então, até elas entenderem o papel da psicoterapia, entender que não é coisa pra louco, não é coisa pra maluco, e que elas também não estão loucas, né? É todo um trabalho, mas é muito legal porque elas conseguem, elas mesmas percebem, assim, essa trajetória que elas estão fazendo até chegar naquele ponto em que elas falam, poxa, tá me ajudando, realmente isso funciona. Exatamente, e eu vejo muito também essa fuga, inclusive no diagnóstico, quando eu começo a falar sobre climatério, né? Hoje as pacientes 40+ me procuram muito como referência já no climatério e menopausa, porque é o meu maior público. Mas quando eu começo a falar, olha, provavelmente você está entrando na fase do climatério, da perimenopausa, muitas falam, ai, mas eu não acredito, ai, mas será mesmo? Nossa, e muitas ficam indignadas, tristes. Já teve paciente que chorou, que entrou em fase de negação. Então, elas realmente fogem desse diagnóstico. Então, essa questão de fugir, né, de não querer ir na psicóloga por questão de negação, isso também acontece no diagnóstico do climatério por uma questão, acho que elas não querem ficar velhas, né? Com certeza. As mulheres não querem ficar velhas, mas eu acho que é por conta de uma lembrança de que, na época da minha avó, por exemplo, menopausa era uma coisa terrível, né? Ninguém se cuidava, era fogacho, todo mundo estressada, sem tratamento. Então, lógico que ninguém vai querer ter uma lembrança, passar por aquela fase de uma lembrança ruim. Você acha que a mulher 40+ tem essa dificuldade de aceitar esse diagnóstico de climatério? Fica arranjando desculpa de filho, rotina, demandas e solidão e tudo mais? Com toda certeza, isso é uma dificuldade. Primeiro porque quando a mulher pensa em menopausa, em início de climatério, ela pensa que ela tá ficando velha. Porque é assim que a gente entende, né? Então, a mulher, ela entra na velhice a partir da menopausa. O que é ser uma mulher velha numa sociedade capitalista e machista como a que a gente vive, né? É uma mulher que serve menos. E é uma mulher que é menos bonita, menos valorizada, né? Então, existe muito esse medo de estar entrando nessa fase. Então, elas têm medo de se reconhecerem nesse momento. E eu venho percebendo, né, que a velhice, ela chega cada vez mais... ela demora cada vez mais para chegar, né? Então, uma mulher de 50 anos hoje é completamente diferente de uma mulher de 50 anos que, por exemplo, essas minhas pacientes conheceram com as mães delas, e enfim, as avós, enfim. Então, elas falam, como assim? Eu tô chegando, né, nesses 50 anos, porque esses são os 50 anos que elas conhecem. Então, elas demoram ali a se reconhecer. Exatamente. E a se compreender naquele lugar. E ainda tem aquela outra questão, né? Essas mulheres, elas oferecem cuidado a todo tempo. Sejam para os seus filhos, sejam para os maridos, sejam para a família inteira. Muitas vezes elas tomam conta da mãe, da sogra, né? E aí, elas estarem nesse lugar de velhice, significa que elas vão começar a precisar de cuidado. Não só das outras pessoas que as rodeiam, né? Mas também cuidados médicos. E precisar de cuidados médicos significa precisar gastar dinheiro com uma coisa invisível, que é a nossa saúde. A mulher, desde sempre, ela tá naquele lugar de desconforto.
ela já nasce desconfortável no mundo, porque o mundo não foi feito pra gente. O mundo foi feito para os homens. Para os homens. Claro, com certeza. Então, quando elas, né, se veem naquele lugar de ter que aceitar o diagnóstico, elas precisam tomar uma decisão. Então, eu vou começar a fazer um tratamento ou eu vou aceitar todos esses desconfortos? Aceitar os desconfortos é, com certeza, a zona de conforto dessas mulheres, né? Com certeza. Então, assim, quando elas começam a se perceber nesse lugar, elas começam a ter que tomar uma decisão, né? O que eu vou fazer? Eu vou conviver com isso ou não? Eu vou gastar dinheiro para, né? Gastar dinheiro, gastar tempo, gastar energia, porque a gente tem que cuidar também da nossa saúde física, a gente tem que cuidar da gente como um todo, né? Saúde física e mental. Então, eu acredito que elas têm essa dificuldade por conta de todos esses fatores e mais outros individuais aí de cada uma que a gente observa em cada sessão. Sim, com certeza. Isso é muito real. Assim, a coisa que eu fico mais feliz é quando eu recebo uma paciente ali por volta de 40 e poucos anos, ela fala, eu vim porque eu quero me preparar para menopausa. Olha, a coisa que eu fico mais feliz na vida, porque a mulher não se prepara para menopausa. Ali, quando a paciente está na pré-adolescência, ela se prepara para a primeira menstruação, para o turbilhão de hormônio da adolescência, se prepara para casar, para engravidar, se prepara para tudo, mas não se prepara para o climatério e para a menopausa. Não se prepara psicologicamente por todos esses sintomas de irritabilidade, ansiedade, depressão, não se prepara músculo para proteção do osso, não se prepara financeiramente porque vai ter que gastar dinheiro, não tem medicação no SUS, não se prepara de forma nenhuma, né? E todos esses sintomas podem afetar o corpo da mulher inteiro, né? E um dos principais sintomas é o calorão. O calorão é uma coisa que atrapalha o sono, atrapalha o humor, atrapalha tudo. Tem alguma técnica que você ensina ao paciente, por exemplo, a paciente que ainda não iniciou a terapia de reposição hormonal ou não pode fazer terapia de reposição hormonal, a paciente que não iniciou ainda o tratamento, tem alguma coisa que você faz para ajudar essas pacientes? Indo um pouco de acordo com o que você falou, né, sobre se preparar, sobre cuidar da saúde física e mental como uma só, eu acho que tudo parte desse princípio. Então, se essa mulher ainda não estava se preparando para a menopausa, mas ela já chegou nesse momento, é para ontem começar a praticar atividade física, beber a quantidade suficiente de água para aquele corpo, né, buscar a terapia, com certeza, para entender tudo que ela está passando naquele momento e ter um sono de qualidade, buscar ter esse sono de qualidade, né? Como você falou, os fogaches atrapalham até isso. E com certeza isso vai causando desgastes físicos e emocionais dessa mulher. E aí o que eu tento combinar com elas? Pra gente tentar entender em que momento que esses fogaches estão vindo. Tudo bem, a maioria diz que não tem hora, né? Vem a hora que elas estão bem e de repente vem esse fogacho. Beleza, mas muitas conseguem perceber que tem um horário, tem um momento específico, então de repente marido chegou em casa, né? O filho chegou em casa, alguma coisa ali tá acontecendo naquele momento que acaba despertando esses fogaches. Eu sempre tento combinar com elas pra gente fazer um diário, né? Então, senti o fogacho 7 horas da noite de uma terça-feira. Tem algum motivo que você acha que pode estar associado? Não tem, mas beleza, mas o que aconteceu ontem? O que vai acontecer amanhã? Você tá preocupada com alguma coisa, né? Então, ir anotando tudo que está acontecendo naquele período ali onde você está sentindo aquele fogacho. E aí a gente vai realmente anotando e vendo, tem alguma ligação? Será que a gente já consegue se preparar amanhã para isso? Sim. Né? Semana que vem? E aí a gente vai conseguindo compreender melhor e entendendo aquele momento que ela está vivendo. Né? Além disso, tem os sintomas físicos também, né? Como a unha fica fraca, quebra o cabelo, a pele fica flácida, e aí a mulher não se reconhece mais, ela se olha no espelho e não reconhece fisicamente aquela mulher que ela olha no espelho, né? E como que você lida com isso, né? Com não se reconhecer mais? Fernanda, eu acredito que essa questão de não se reconhecer mais, ela apenas está sendo escancarada nesse período. Mas, na verdade, essa mulher muito provavelmente cuidou muito pouco de si, porque ela estava ocupada cuidando de todo mundo à volta dela. E aí ela... Exatamente. Quando ela vai se dar conta de que a unha tá fraca, de que o cabelo tá caindo, de que ela não tá conseguindo emagrecer, já virou uma bola de neve, porque ela tá ocupada ignorando tudo isso para cuidar dos outros, né? Então, isso mexe muito com a autoestima da mulher, de uma forma geral, não só porque já está afetando a estética, mas porque, provavelmente, até ela chegar no consultório de psicoterapia ou da ginecologista, ela já vem sofrendo com isso e tentando lidar sozinha a vida inteira.
todos os momentos que ela percebeu que a unha estava fraca ou que o cabelo estava caindo, eu tenho certeza que ela já foi pro Google procurar uma receitinha. Então ela tá tentando lidar sozinha e tá se frustrando, porque não tá funcionando. E aí, quando ela se vê naquele momento ali, aquela bola de neve, ela não tem mais o que fazer. Ela já tentou todas as receitas que o Google deu, ela já falou com todas as amigas dela. Totalmente frustrada. Totalmente frustrada. E isso também vai atrapalhando ali a autoestima. Então ela chega no consultório assim, perdida. Ela acha que a vida dela já não tem jeito mais. Uma oportunidade. É a última tentativa. Eu vim aqui porque, assim, já tentei de tudo, não tem o que fazer. E, olha, é interessante você falar sobre autoestima agora, porque um dos principais motivos que fazem a mulher buscar a psicoterapia nesse período da menopausa, né, no pós-climatério, é a autoestima. Então, muitas vezes, ela tá ali, sim, porque alguém falou, porque o marido falou, porque a filha indicou, mas ela viu ali uma oportunidade de tentar resgatar essa autoestima, de tentar se olhar de novo como um ser humano, porque ela mesma vai se colocando à margem ali da sociedade. Eu já tô ficando velha, eu já tô feia, a minha pele tá caindo, eu não consigo emagrecer, eu tenho que aceitar. Como assim tem que aceitar? Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Um terço da vida ainda. 2024, vários tratamentos aí pra gente cuidar da gente mesma. Não só na menopausa, mas antes também. E eu acho que é isso. Quando ela chega nesse momento da menopausa, é que vem tudo de uma vez e ela não sabe mais lidar. Mas é porque ela nunca lidou com isso antes. Exatamente. Hoje as mulheres estão pesquisando muito, né, sobre menopausa. Eu bato muito na tecla, né, de que ela vai viver ainda um terço da vida. Ela tá ativa no trabalho, tá ativa sexualmente, tem muita coisa para viver e tem que viver com qualidade, mas parece que os homens não estão acompanhando todo esse estudo, né? Então, acaba que isso gera muito conflito no casamento. Então, ao mesmo tempo que ela está estudando sobre menopausa, gera conflito e muita solidão na mulher, né? Então, como que você lida com isso? Você percebe essa solidão na mulher nessa fase, em relação ao casamento, em relação ao marido que não está acompanhando toda a evolução dessa mulher? Eu acredito muito, Fernanda, que mais uma vez é a menopausa escancarando um problema que já vinha de muito tempo, né? As mulheres, elas tendem a lidar com tudo sozinha. Primeiro, porque os homens não se interessam. Por que eles vão se interessar? Não faz parte do mundo deles. Segundo, que as mulheres, elas estão acostumadas a se resolverem sozinha, né? A mulher, ela tem que ser forte. Quantas vezes a gente ouve aí, né? Ai, parabéns, guerreira, no Dia da Mulher. A gente tá cansado de ser guerreira, a gente quer dividir esse guerreiro. Eu estou exausta. E aí, ao longo do casamento, muitas vezes ela lida com os problemas dela sozinha, o casamento acaba ficando cada vez mais carente de uma comunicação aberta, e aí ela chega na menopausa, tá? Nesse momento, com tanta coisa acontecendo, mais uma vez ela se cala, ou ela começa a falar. E esse marido não quer mais ouvir. Porque ele também tá na idade dele ali, já tá, né? Enfim, a gente que tem marido, a gente sabe como é que funciona com o passar do tempo. Então, eu acredito sim que o diálogo é um dos pilares do relacionamento. Não existe nenhum tipo de relacionamento, seja amoroso, familiar, de amizade, sem diálogo. Sim. Então, num casamento, é uma das coisas principais, com certeza, né? E aí a gente chega na menopausa, a gente tem que falar, não tem jeito. Se a gente não falar, não vai ser ele que vai procurar saber, não vai ser ele que vai botar no Google, porque minha mulher está estressada todos os dias. Com né? toda certeza, porque ela tá louca. Com certeza. A primeira coisa, tá maluca. É engraçado, né? Porque assim, a mulher, ela tá sempre louca. Sempre. Pra deslegitimar tudo que uma mulher tem de bom pra ser dito, tem, né, pra gente refletir, eles falam que a gente tá louca. É muito mais fácil, porque se ela tá louca, eu não preciso dar confiança pra nada que ela tá falando. E aí, o único e principal é nós como mulher. Exatamente. Então, assim, se você tá se descobrindo ali na menopausa, no climatério, se você tá pesquisando, se você tá entendendo, começando a se entender naquele lugar, a dica é: converse com seu marido, mostra o vídeo pra ele, olha, vem cá ver o videocast da doutora Fernanda, vem aprender comigo, porque esse é o caminho, a informação é realmente libertadora, né? E ele não vai procurar sozinho, amiga, não vai. Não vai mesmo. E isso é muito legal, que inclusive muitas pacientes já falaram, né? Que enviaram o mesmo vídeo pro marido ver. E isso é muito interessante, porque eles começam mesmo a identificar os sintomas, realmente. Você já aconteceu isso daqui com você. E eles precisam entender, eles precisam vir na consulta, porque acaba que eu mostro um videozinho, eu mostro gráfico. Eles precisam começar a entender, né? E ainda nesse gancho de solidão, de conversar, eu vejo que muitas mulheres, elas acabam procurando
procurando amizades, procurando pessoas para conversarem assim sobre o mesmo assunto, né? E elas acabam entrando em grupo de WhatsApp, em grupo de Facebook, em grupo de não sei o quê, para falar sobre assunto de menopausa e de climatério. E uma vez uma paciente veio falando que ela veio na consulta comigo e que a prescrição que ela ia usar, todo mundo no grupo ia usar a mesma prescrição. Um grupo de 200 mulheres ia usar a mesma prescrição que ela. Então, assim, ao mesmo tempo que é muito legal essas mulheres estarem, né, nesse grupo, de conversar, de expor seus sintomas, seus sentimentos, é muito perigoso também, né, essas mulheres usarem discriminadamente uma prescrição sem nem saber se tem alguma contraindicação, se tem indicação de usar. Então a gente também precisa estar muito atento a isso, né? Do mesmo tempo que é importante a gente expor nossos sentimentos nesses grupos, também a gente precisa estar atento também em relação a isso, né? Eu acredito assim, né? Para a psicologia faz muito sentido as mulheres buscarem essa informação, buscarem trocar essa ideia com outras pessoas que estejam passando pela mesma coisa. Então essa busca é completamente normal. Mais uma vez, esse exemplo que você está dando está mostrando que as mulheres tentam se resolverem sozinhas, né? Então, ao invés de marcar uma consulta e ir atrás ali do tratamento para ela, tá mais fácil, é só pegar aqui e fazer. Se não der certo, depois eu vou lá na minha consulta, né? Então, mais uma vez, abrindo ali um espaço imenso para frustração. Porque, né, a chance da mesma prescrição dar certo para milhares de pessoas enfim, é muito pequena. Então, é super válido elas buscarem essa ajuda, mas tem que ficar muito ligada. Tem que levar essas informações para as próprias ginecologistas delas, né, e perguntarem, indagarem o que faz sentido, por que isso foi feito com ela, por que para mim é de uma forma diferente, né, e cada vez se apropriarem mais do tratamento que elas estão fazendo, né, porque apesar desses grupos serem mais populares na internet, tem muita desinformação ali, a gente sabe que tem muito profissional que também traz muita desinformação nas consultas, né? E eu acho que esses grupos acabam sendo até muito populares entre essas mulheres, porque elas veem que algumas coisas não estão fazendo sentido. Mas se tá todo mundo tomando isso aqui, por que eu tô indo nessa contramão, né? Então, é legal, mas tem que ter essa atenção, tem que levar, tem que questionar, tem que debater ali com o profissional que está atendendo, né? Que de repente até acende uma luz nesse profissional, ele consegue entender melhor o que está acontecendo e mudar de ideia, mudar de tratamento, até dar certo. Mas sempre prestar muita atenção mesmo no que está acontecendo e não fazer isso, tá, gente? Por favor, não sigam ali o tratamento da coleguinha. Procurem a profissional de vocês. Com certeza. Olha, essa foi assim, a que eu... Depois que ela me contou, depois que eu já tinha prescrito o tratamento, ela me contou, eu falei, Senhor, eu não tô acreditando nisso. Detalhe, ela nunca mais voltou. Mas você deu uma bronca nela? Não, eu falei que não fazia menor sentido aquilo, mas enfim, nunca mais voltou. Sabe que eu acho que isso daí mostra um outro grande problema, que é a falta de tratamento no SUS. Porque muitas dessas mulheres que estão no grupo querendo copiar, não é porque elas são irresponsáveis. Muitas vezes é porque elas não têm dinheiro para pagar aquela consulta e elas não têm esse atendimento gratuito de qualidade. Exatamente. Então, é mais uma luta aí pra gente ir atrás e pra gente conquistar. Sim, existe um projeto, né, para ser disponibilizada a terapia de reposição hormonal no SUS. Parece que foi aprovado, mas cadê? Cadê? Até hoje não chegou a medicação, a gente tá esperando, né? E se Deus quiser, vai chegar aí, porque realmente é muito importante, né? Não é um hormônio que a mulher tá querendo para ficar bonita, gostosa. É um hormônio que as mulheres estão querendo para proteger o coração, proteger o osso, proteger o cérebro, e é muito importante, né? Então, eu tô doida para chegar mesmo, que chegue no SUS, mas tem que chegar no SUS e tem que ter profissional especializado, profissional treinado para fazer o tratamento. Isso é muito importante também. Não adianta chegar a medicação e não ter profissional que saiba fazer o tratamento, porque é muito perigoso também. Com certeza. Então, gente, o nosso bate-papo de hoje foi esse. Acho que a gente conseguiu desmitificar, conseguiu entender muitas coisas, né? Então, queria agradecer, Kathleen, muito, muito, muito obrigada. Espero que você venha mais vezes aqui pra gente conversar. Obrigada, Fernanda, por essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto, que é com certeza de interesse geral das mulheres, né? E se não era, que passe a ser. Manda para sua amiga, compartilha, porque com certeza essa informação precisa chegar no maior número de mulheres possíveis, né? Para elas compreenderem esse momento que elas estão passando. Então é isso, pessoal. Até o próximo.